amem muito a escola de engenharia. Amem, porque ela é o poço do saber, ela... Gente, é tudo. Que na verdade era por 3 meses, mas trabalhando com o diretor, eu acabei ficando para sempre, né? Tenho muitas lembranças maravilhosas desse lugar. Eu até me emociono em falar, mas é um prazer muito grande, foi um prazer muito grande estar aqui e trabalhar aqui, crescer aqui, conhecer pessoas, ter conhecimento de tanta coisa, né? Crescimento profissional, cultural, emocional, humanitário, enfim, tudo. Eu não tive muita dificuldade porque eu tive grandes professores aqui, né? Professores de renome internacional. Eu posso citar o professor Bernardo, o José Roberto Campos, o professor Jurandir Povinelli, que foi diretor da Escola de Engenharia de São Carlos. Com eles eu tive o Eugênio Floresta. Então eu tive um polo de educação muito forte. Participei de tudo, mas teve uma escola de engenharia, mas eu priorizei sempre o atendimento às pessoas. Muitas vezes eu deixei de fazer alguma coisa, algum curso, alguma coisa, para priorizar o atendimento às pessoas das quais eu tinha a responsabilidade de orientá-las, de conseguir. E tenho orgulho de ter trabalhado aqui na escola, porque eu aprendi muita coisa, aprendi demais. Isso foi para mim uma lição de vida, porque eu acho que quem trabalhou na minha época, Casimiro, o Renato que era aqui, trabalhamos 48 anos juntos. Eles continuam, né? O Casimiro um pouco mais novo, mas gostei muito. Eu só ouvia falar da USP, mas nunca tinha tido contato assim e nem tinha pensado um dia trabalhar na USP. Aí eu vim para passar 2 anos, né, de experiência e depois seria efetivado depois desses 2 anos, né? Mas passou os 2 anos, eu continuei. Quando eu ingressei aqui, eu era uma escriturária, e aí teve as progressões na carreira funcional, as avaliações, né, de desempenho, e eu cheguei a secretária nível 1. Até que em 2003 eu tive a satisfação de ser indicada pelo Departamento de Engenharia de Transportes como secretária do Departamento de Ensino. Diversas comissões, de PAI, diretoria. Quando finalmente acabei integrando a equipe da diretoria, quando acabei ficando até a minha aposentadoria. Dentro da equipe da diretoria, participei também de vários projetos de eventos. Na época que a gente não tinha nenhum setor de comunicação, jornalismo, a gente fazia isso manualmente, fazia através de convites, né, através de papel, a gente não usava internet, mas assim, em todos os momentos a gente conseguiu atingir os objetivos. É assim que a primeira estação de tratamento de esgoto de São Carlos foi elaborada no Departamento de Hidráulica e Saneamento pelo professor José Roberto Campos e Jurandir Povinelli, o qual eu participei nas análises para o projeto da estação. Eu trabalhei 46 anos. Entrei em 1969 e saí em 2013. 48 anos, com 13 anos de idade. Fiquei até os 18 anos como menor auxiliar, né, que era os patrulheiros. E depois eu fui contratado como técnico pela CAPES e depois FAPESP. Fui contratado, aí prestei um concurso interno aqui e passei. Aí eu trabalhei no Departamento de Engenharia de Estruturas como desenhista, comecei a desenhar aos 16 anos de idade. Substituí um amigo que se formou engenheiro, ele era desenhista, ele se formou engenheiro e eu continuei na profissão dele, que eu gostava muito. E fiquei até aproximadamente 16 anos como desenhista no Departamento de Engenharia de Estruturas. Depois eu mudei para o CETEP, outro concurso interno, eu pedi a transferência e fiquei até a aposentadoria no CETEP. Desde quando entrei em 1987, prestei concurso para o ingresso e sempre ocupei um único lugar aqui dentro da Escola de Engenharia. Eu trabalhava no Departamento de Engenharia de Estruturas, comecei minhas atividades na pós-graduação do departamento e terminei lá as minhas atividades. Eu trabalhei 33 anos
3 meses e 17 dias. E como eu fazia contagem de tempo para todo mundo, eu fiz a minha também, porque me cobraram isso. E foi muito gratificante. Olha, quando eu ingressei na escola de engenharia, quando eu fui admitido, nós trabalhávamos com máquina de escrever manual, tudo era feito manual, desde os comprovantes, os boletins de frequência dos funcionários que a gente encaminhava para São Paulo, tudo. E aí foi evoluindo para a máquina de escrever elétrica e finalmente os computadores. Então eu acompanhei toda essa evolução. Nunca tive dificuldade de me aperfeiçoar para acompanhar tudo aquilo que a universidade oferecia, o mercado exigia, as exigências legais dos órgãos públicos. Então, foi um crescimento pessoal e profissional. Eu ingressei aqui, eu já cursava o último período de administração. Então eu tinha um conhecimento teórico bem assim, estruturado da área de RH, e era o que eu sempre procurei na minha vida. Da oficina mecânica, fiquei 5 anos lá, aí fui transferido para o laboratório de aeronaves. Na época era só laboratório mesmo, né? Não existia departamento de aeronaves. O professor Davilson Lucato me disse, quando você terminar o curso de desenho, eu te chamo para trabalhar com a gente no laboratório. E foi isso que aconteceu. Quando eu entrei, foi para desenhar a aeronave que estava quase pronta, chamava-se Tuca, em homenagem a um amigo do Davilson. Muitas coisas a gente desenvolveu, mas o meu programa de pós-graduação ele cresceu muito. Inclusive, eu acredito que ainda hoje ele é um nível de excelência junto aos órgãos financiadores, a CAPES, enfim, ele era um nível 7. Então, esse curso, ele era e é muito importante, na verdade, para a pesquisa. E uma das atividades assim que eu posso considerar, que eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas enfim, eu era a representante da pós-graduação da Escola de Engenharia junto à CAPES. Então eu fui em Brasília, viajava, a universidade favorecia a gente, tudo de bom, desde do transporte, a estadia, e lá você aprendia, você conhecia pessoas do Brasil inteiro, então tudo isso foi muito bom. E aí, quando voltava, aplicava no nosso trabalho, né, que era bastante peculiar e importante. Também participei da criação do Centro de Convivência Infantil, que é a atual creche daqui. Foi um trabalho extensivo, participamos de várias reuniões, fomos a São Paulo, na Assembleia, e conseguimos finalmente criar a creche aqui no campo de São Carlos do Sul. Paralelamente também participei como secretária dessa comissão, após a criação da carreira, da comissão que era das avaliações dos funcionários não docentes. Também participei de processos administrativos, né, que aconteceram aqui na USP. A minha participação como integrante na comissão do USP Recicla, um projeto educativo que visava a sustentabilidade do meio ambiente. Eu desenhei muito livro aqui, muitos projetos aqui dentro da escola, junto ao departamento de estruturas. Depois do CETEP eu fiz muitos desenhos, até uma hora que os professores ficaram autossuficientes. Então eu ajudava na parte de filmagem, junto com o Renato, né? Filmei com ele tudo, junto com o Humberto, que também está até hoje aqui, e foi muito apoio nessa área. E eu desenvolvi alguns projetos numa oficina que eu montei dentro do CETEP, junto com o professor Passarinho, nós montamos uma oficina, então ali a gente desenvolvia alguns projetos, alguns protótipos eu fazia ali, para ser usado em aula, para aluno que eu acompanhava, né? Então isso foi muito gratificante também. Fui o primeiro representante do treinamento e desenvolvimento da Escola de Engenharia de São Carlos, quando a Augusto complementou. A gente batalhou bastante, não tinha nada estruturado, aí fomos participando e foi criando, aí outras pessoas foram integrando, eu deixei a condição por outras atividades e ali dentro do meu setor mesmo, porque assim, o RH ele tem uma inter-relação com todos os demais setores, desde o levantamento para a criação da creche, até o levantamento das aposentadorias,
acho que minha contribuição assim, foi efetiva. Uma coisa que a gente fez, e fez bem feito, que funciona até hoje, foi o túnel de vento. Até hoje o pessoal de fora veio para fazer experimentos no túnel de vento. Tem o túnel de vento 2, que eu participei também como projetista. Então hoje assim eu sinto essa leveza, o tempo me pertence, né? Eu vou tomar um café, não tem mais aquela ansiedade, tem que logo, se não der hoje, faço amanhã, porque eu tenho tempo hoje nas minhas mãos, né, para fazer o que eu quero. E assim, me programando para outras coisas também, né? E participar de clube de leitura, de atividade física. Tenho 2 netinhos, quero me dedicar mais a eles, né? Depois que eu me aposentei, eu tive ainda mais 2 atividades profissionais que eu exerci, uma empresa de família, empresa familiar. Foi ótimo, foi uma experiência completamente diferente daquilo que eu fazia aqui dentro da universidade, mais ou menos ligado, porque tinha a ver com a parte administrativa, lidar com pessoas, né, que eu amo até hoje, mas a gente precisa ter sim essa dedicação fora e procurar, se não for um trabalho mesmo, ser uma atividade física, qualquer coisa que preencha o tempo, até mesmo a vida familiar, cuidar de uma netinha, como eu faço até hoje. Eu amo minha neta, então isso aí preencheu muito a minha vida e foi tudo muito perfeito e eu só tenho a agradecer. É assim uma transição um pouco complicada, porque você tem aquela rotina do dia a dia todo, dia de 46 anos, né? A hora que você vai sair assim, parece que você está num vácuo, que você não sabe, você levanta e não sabe o que fazer, né? Mas depois você vai acostumando, vai dando certo, vai acostumando. Eu acredito assim, a quem está ingressando hoje em USP, se souber aproveitar o que ele aprende aqui, vai ser uma valia muito grande para a vida dele. Isso aqui, além de ser uma escola para aluno, é uma escola para funcionário também. Olha, a transição, eu já me preparava há algum tempo. Eu tinha planos, quando eu completasse 35 anos, eu já teria completado toda a parte legal, né, para me aposentar. Então, o plano era sair com 35 anos de trabalho. Mas aí veio o PDV, eu analisei bem, eu optei pela minha aposentadoria e aí não tenho arrependimento nenhum. Foi uma fase muito tranquila, muito legal e continua sendo. Lentamente eu fui aceitando. Eu me preparei para a aposentadoria, né? Porque eu tinha uma empresa fora, no nome da minha mulher, que era sobre oficina e loja de aeromodelismo. Então eu me dedicava à noite nessa loja, apesar de ter funcionários trabalhando para mim, então eu não senti essa transição da USP para trabalhar à noite nessa empresa. Eu tinha uma ocupação, então foi uma transição muito tranquila. Claro, hoje eu preciso viver também, né? Porque não é só o trabalho, só o salário que você ganha que é a sua alegria. Você tem que saber utilizar essas transições, esse salário. Hoje eu me sinto muito bem. Eu tenho, o horário é meu, o tempo é meu, dedico à família. O primeiro ano foi bem difícil, a adaptação como aposentada, porque eu trabalhei muito tempo aqui e eu me dediquei bastante. Então, o dia a dia, eu às vezes acordava e eu ficava lembrando da rotina do departamento. E eu ficava até preocupada com algumas coisas, por exemplo, se o professor estava lembrando de entregar tal relatório, ou se as coisas estavam andando direitinho. Não podemos falar, eu vou me aposentar, fecha a porta e vai para casa. Tem que ter um planejamento para o que você vai fazer depois da aposentadoria. E eu me preocupei com isso. Eu sempre gostei de música. Então, quando eu terminei a minha função de desenhista projetista aqui, eu fui trabalhar com música. Participo da banda Soul Jazz, também na igreja. Para eles amar isso como eu amei, isso aqui vai ser eterno, a USP é eterno. Pessoal, grandes amigos que eu tenho aqui ainda hoje, que eu venho sempre 2, 3 vezes por mês aqui visitar os meus amigos na escola. Perdi muitos já, muitos da partida, né? Mas valeu a pena.
trabalhar com eficiência, com eficácia, com dedicação, respeito a si e aos demais. Acompanhar a evolução tecnológica, se dedicar, se aprimorar e ser muito coerente com as pessoas, com todos os profissionais. Dê valor, dê muito valor e conserve o que está aqui, porque fora da USP é muito difícil. As leis do CLT, o que seja, exigem demais. Aqui você pode desenvolver sua capacidade intelectual. Eu acho que aqui é muito bom para isso, então dê muito valor aqui na USP. Eu aconselho que sejam gratos. Todo dia que vocês estiverem aqui, sejam gratos à USP. Eu acho que vale a pena. O que nós temos mesmo é que aproveitar todas as oportunidades que a universidade nos oferece. Esse lugar é maravilhoso. Eu amo, até hoje, eu tenho assim lembranças sempre boas. Nunca se esqueça quem você é, da onde você veio, como você chegou aqui. Isso vale para todos, mas principalmente para mim foi importantíssimo eu não esquecer quem eu era. São a camisa da universidade. Trabalhem com amor, com vontade, se dediquem, porque aqui eu tenho muita gratidão por ter sido uma funcionária da escola, uma funcionária da Universidade de São Paulo, que é a melhor da América Latina.